Noite a todos, pessoal. Vamos aí recebendo hoje o grande mestre Otávio de Almeida Júnior. Está com a gente presente. Boa noite, mestre. Ei, Cavaca, você tá bom? Tudo bem com o senhor? Comigo Que bem, com você. prazer. O Que prazer é prazer. meu. Tamo bem. Estamos tentando fazer o máximo possível para passar esse momento aí, né? Ó, nem me fala, hein? Já tá dando agonia, né? É verdade. A gente tem que... Mas nós somos fortes, nós temos a arte marcial a nosso favor, e aí a gente vai conseguir se reinventar e ainda ajudar quem precisa, né, mestre? Eu tenho certeza que é a nossa Inclusive, força. esse é um dos fundamentos do jiu-jitsu, né? É a paciência. Com certeza. Se não fosse o jiu-jitsu, a gente já estaria mais desesperado, né? Como alguns, né? Eu tenho acompanhado o noticiário, pô, e tem gente que já tá ficando louca mesmo, né? Já, mestre, é difícil, né, ficar nessa pressão, assim, a gente hoje em dia está acostumado a voltar e sair de casa de manhã, voltar só à noite, né? É E aí a verdade. rotina é totalmente diferente. Mestre, eu gostaria de agradecer muito a sua participação, o senhor ter disponibilizado essa uma horinha para a gente bater esse papo aí, falar um pouquinho da história do Jiu-Jitsu de São Paulo, né? Eu tomei essa iniciativa 3 semanas atrás para poder realmente, até em relação a esse momento que nós vivemos, oferecer um conteúdo produtivo para a nossa comunidade do Jiu-Jitsu, usar a ferramenta Jiu-Jitsu, que é o que eu sei fazer na vida, para poder oferecer alguma coisa que a gente possa conseguir entreter o nosso dia, né? E nada melhor do que trazendo grandes referências, grandes nomes da nossa arte, que são meus amigos, né? E hoje a gente tem o prazer de receber o senhor aqui. Então, obrigado de coração. Cavaca, primeiro quero te agradecer imensamente. Ser lembrado, principalmente num momento como esse, é muito gratificante, né? Você se sentir sendo importante para alguém ou para uma situação, ou mesmo para uma coletividade. Isso é gratificante, é muito bom. Fiquei muito feliz. Gosto muito de você e você sabe disso. Muito obrigado, mestre. Então, mas não ficou, não é ser lembrado é gratificante, então o senhor pode ficar muito feliz aí, porque milhares de pessoas lembram do senhor aí, se espelham no senhor, né? Muito obrigado. E eu queria agradecer a todo mundo que está entrando aí, participando da live, já estou vendo gente já chegando aí, o pessoal, a Paty Laje já acabou de entrar, a Marivan, todo o pessoal, a galera toda entrando aí, grandes nomes aí do Jiu-Jitsu, sempre passando nas nossas lives, participando, pessoal. Mandem mensagens aí, a gente vai tentar. Eu estou sempre lendo, só que não é sempre que a gente consegue fazer todas as perguntas para o nosso convidado. Hoje é o mestre Otávio de Almeida Júnior, né, que a gente vai bater um papo sobre o jiu-jitsu no comecinho da sua chegada em São Paulo, assim que chegou. Mestre, então, como de costume, né, a gente vai falar um pouquinho, eu gostaria de saber... Tá ouvindo, mestre? Oi? Oi, voltou. Vamos. É que de vez em quando dá uma travadinha, que tem muita gente fazendo live, né? Como de costume? Como de costume, eu gostaria de fazer a pergunta que eu faço para todo mundo, porque o que a gente quer saber é história. A gente não quer falar de hoje atual, a gente quer falar da história porque são as raízes. A gente quer saber, eu gosto, eu amo isso. Eu sentava do lado do meu mestre Elcio Figueiredo, antes de chegar nos treinos, eu chegava cedo para ficar ouvindo as histórias dele, de antigamente. Então, eu gostaria muito de saber como é que surgiu o jiu-jitsu na sua vida. Eu sei que tem a longa história, a grande história da sua família, do seu pai, né? Então, conta pra gente, porque eu quero saber detalhes disso aí, como apareceu o jiu-jitsu. Bom, Cavaca, acho que você sabe, eu sou filho de professor de jiu-jitsu. Sim. Meu pai era faixa preta de judô e estudante de medicina. E conheceu o jiu-jitsu através do Jorge Gracie. Ele foi treinar jiu-jitsu com o Jorge Gracie, já sendo faixa preta de judô do Ono, né, do Yasuichi Ono. E se apaixonou pelo jiu-jitsu. Em pouquíssimo tempo, o Jorge deu a faixa preta para ele. E como todo o Gracie, o Jorge é nômade, né? Um dia aqui, outro dia lá, outro dia outro lá. E ele chegou para o meu pai e falou, olha, eu vou para o interior de São Paulo, e você fica dando aula aqui que daqui uns 2 meses eu volto. Passaram-se os 2 meses, ele não voltou e mandou uma mensagem para o meu pai pedindo para o meu pai fechar a academia. Meu pai foi comunicar aos alunos que a academia ia ser fechada e os alunos pediram a ele que desse continuidade aos treinamentos. Ele pediu ao Jorge para fazer isso e o Jorge autorizou
Então ele continuou mais 2 anos como Academia Jorge Gracie pelo professor Otávio de Almeida. Aí depois desses 2 anos, ele pediu ao Jorge a carta de alforria dele, né, pedindo para levantar uma bandeira como Otávio de Almeida. Largou a faculdade de medicina no 3º ano e foi se dedicar exclusivamente a dar aula de jiu-jitsu. Que legal. Durante muito tempo, eu questionei muito meu pai, dizendo, puxa, largou uma profissão de médico, né? Uma profissão que seria altamente rentável, né? E meu pai tinha uma habilidade para a medicina muito boa, né? E no fundo, fiquei alguns anos questionando e hoje eu levanto todas as glórias para o meu pai porque realmente ele tomou a decisão certa. O jiu-jitsu tomou um caminho e tomou uma proporção tão ou mais importante do que uma faculdade de medicina. Tenho certeza. Há alguns anos atrás, eu estava no campeonato europeu e um atleta saiu do tatame e virou para mim e falou assim, se eu soubesse que ia ser tão difícil, eu tinha feito medicina. Eu dei muita risada, né? Porque realmente, né, se você chegar a cursar 10 anos de uma academia para você chegar ao ser um faixa preta, porque você é muito bom, né? Não é brincadeira. Quanto tempo você pegou a sua faixa preta? Eu peguei um pouco rápido, eu peguei com 5 anos, né? Mas é porque o mestre Elcio, eu fui ganhando os campeonatos maiores, assim, lembro muitíssimo bem. Lembro muitíssimo bem. O mestre Elcio ia me graduando, mas, pô, eu senti um pouco no começo. Não, aliás, as suas participações em campeonatos da federação são memoráveis, né? Tem os prós e os contras, né, mestre? Depois a gente vai falar disso aí. Eu vou dizer para você, tudo tem os 2 lados, né? Sim. E eu sempre defendi a tese que, lamentavelmente, o jiu-jitsu se impôs no soco. Não é verdade? Então, o nosso marketing sempre foi muito negativo. Sim. Né? E eu sempre conto uma história que eu graduei o Luciano Zafir dentro da minha academia e eu tinha, naquela ocasião, 2 ou 3 canais de televisão, mais a revista Caras, mais a revista Tititi, mais a revista de não sei o quê. Né? E, quer dizer, eu tinha toda a mídia lá, na época, ele estava no auge, namorando com a Xuxa, então era o faixa preta do momento. Né? Cavaca, isso não me rendeu uma ligação no telefone da academia perguntando, escuta, é aí que treinava o bonitão e não sei o que e tal. No dia que o macaco se pegou com o Ryan no meu tatame, velho, eu fiz 20 matrículas, eu não estou te mentindo. Eu fiz 20 matrículas, não foi brincadeira, né? Então, eu vou dizer, faz parte da nossa cultura, né, o marketing negativo. E graças a Deus que a gente consegue, né, doutrinar essas pessoas e elas acabarem se tornando verdadeiros lords, né? Não, com certeza, mestre, é verdade. A gente tem conversado, muito engraçado, essa foi muito boa, você não sabia, não. E a gente tem conversado e muitos, o mestre Libório também falou a mesma coisa, o Fábio, o Godoy, falaram a mesma coisa, imagina, né? Mestre, voltando um pouquinho lá para trás, lá na história do início do seu pai. Né, o seu pai, o senhor falou que ele pegou a faixa preta de jiu-jitsu muito rápido, mas eu dei uma estudada aqui eu já tinha lido, mas eu voltei logicamente para falar com o senhor. Ele pegou rápido tem um porquê, ele pegou porque o judô que ele aprendeu, que foram dos irmãos Ono, era muito semelhante ao Neuasa, que era a parte de chão, que se conciliava muito, era semelhante ao Brazilian Jiu-Jitsu dos Gracie, não era isso? Ô, rapaz, parabéns, pouca gente sabe isso, exatamente isso. A parte de chão que era praticada na época, né, era muito semelhante ao jiu-jitsu. Né? Na verdade, eu não sei dizer para você se ela era semelhante ou se era essa a raiz mesmo do jiu-jitsu. Sim. Porque existem histórias contraditórias. Né? Então, a nossa história é muito contraditória. Sim. Então, me parece que realmente ele chegou lá, né, quase que como um faixa preta de jiu-jitsu. Né? Porque o Ono, reconhecidamente, era uma sumidade no chão, né? E depois eu tenho uma outra história também muito legal, que pode mandar que eu quero ouvir também. Toda vez que eu conto, eu chego a me emocionar,
porque são coisas que acontecem na vida da gente e a gente só vai dar o grau de importância alguns anos depois, né? Perfeito. Eu estava puxando uma aula numa academia de um faixa preta meu e de repente chegou um rapazinho, um japonesinho para mim e falou, olha, meu avô está querendo assistir a sua aula, pode ser? Falei, claro, com o maior prazer. Aí ele saiu e voltou empurrando uma cadeira de rodas. E nela sentado um senhor de bastante idade, um japonês de bastante idade, que ficou quietinho ali no canto, né? E eu dando aquela aula normal ali, puxando e tudo e tal. Acabou o treino, eu fui conversar com esse senhor, né? Muito prazer, olha, estou muito feliz de o senhor estar aqui assistindo a minha aula e tal. Ele virou para mim e falou assim, eu fui professor do seu pai, né? Eu e a Suichi Ono. Puta, comecei a chorar, né? Caramba! Comecei a chorar. Você imagina que loucura, né? Você imagina que loucura. Aí eu arrastei ele para a minha academia, né? Puxei todo. Eu tenho tenho um acervo enorme da época do meu pai. Né? E aí eu tinha uma reportagem, né, dele com meu pai e tudo. Não, este não sou eu, não, né? Este é meu irmão, Naoichi Ono. Olha, que foi legal. muito legal mesmo. Nossa, realmente esse tipo de história que, pô, eu sento ali, eu fico aqui, se eu ficar falando, eu fico aqui 24 horas só ouvindo, sem abrir a boca. E, olha, eu vou dizer para você, eu fui um privilegiado, né, porque alguns meses depois, né, eu fui trocar o pneu do meu carro naquela Casa Fernandes, aí na Vereador José Diniz, e quando eu cheguei lá, o rapaz, o gerente da loja, era o neto do Olha só! E aí conversamos tudo, papiamos, não sei o quê, então falou, olha, você tem que ir lá ver meu avô adorou a sua aula. Adorou a minha aula, imagina, né? E alguns meses ainda depois eu passei lá e ele me disse, olha, meu avô faleceu. Né? Ele Caramba. Não tinha uma perna, já tinha perdido uma perna por conta de diabetes, né? Sim. Faleceu ali de alguns poucos meses depois, né? Mas, Caramba. Olha, tive esse privilégio. Exatamente o que eu ia falar para o senhor. De conhecer o professor do meu pai. Né? Cara, que história fantástica, mestre. E outra também maravilhosa, um dia na minha própria academia, né, entrou uma senhora loira e posso assistir sua aula? Eu falei, claro, com o maior prazer. Ela assistiu a aula inteira e tudo. Quando acabou a aula, eu fui conversar com ele, né? Era nada mais, nada menos do que, eu não sei dizer para você se ela é filha ou se ela é irmã do Jorge Gracie, né? Mas o fato é que, olha, não, é filha, porque ela virou para mim e falou assim, olha, eu queria que meu filho viesse fazer jiu-jitsu e eu não poderia escolher uma outra pessoa melhor do que você, porque você é filho do melhor aluno do meu pai, qualquer coisa assim, né? Nossa Senhora! E ele treinou comigo alguns meses e depois acabou indo para outra academia, né? Mas olha, sensacional. Nossa, que legal, mestre. Quer dizer, essas duas histórias aí são aquelas épicas, né? Que, puxa, sim, vida, com certeza uma vez na vida. Exato, mas assim, estava escrito, né? Tinha que ser assim, olha só como as coisas são. Pois é. E, mestre, continuando nessa história fantástica, nessa época ainda, a gente vê muito que o seu pai ele tinha uma didática diferenciada e ele deu o pontapé inicial para trabalhar com crianças e mulheres. Exato. Né? Então ele foi o pioneiro, né? Assim, além de ser o pioneiro do estado de São Paulo, a começar com o jiu-jitsu e se destacar, antes até mesmo, né, de ter dado aquele momento que começou realmente vindo do jiu-jitsu do Rio de Janeiro, né, através dos irmãos Bering. Mas antes o seu pai já fazia esse trabalho, já tinha essa didática diferenciada, né? Então, e o senhor carrega isso até hoje, né? Esse trabalho, essa base. É verdade, é verdade. O meu pai se especializou, né, depois dessa época que ele deu aula lá na Academia do Jorge, que era na Rua Maria Marculina, no Brás, né, ele se mudou para a Rua Augusta. E na Rua Augusta ele iniciou aulas com crianças. E na época, a família Gracie se revoltou com meu pai, né, dizendo que jiu-jitsu não era coisa para criança, que isso era coisa para nego macho, para nego grande, que era muito violento para criança e tudo. Ele acabou desenvolvendo uma didática, né, e, na verdade, ele foi um educador, porque ele implantou nas aulas
uma didática voltada para a higiene, voltada para a escola, voltada para a educação. Então, na academia do meu pai, quando ele estava dando aula, entrava a mamãe de algum aluno, todos se levantavam, né? E ele comandava, pode se sentar, cavalheiros, né? Quer dizer, foi uma coisa que marcou muito. Que incrível. Quando ele falava e alguém falava junto com ele, né, ele interrompia e dizia, olha, quando uma pessoa fala, a outra escuta. É muito mais importante saber escutar do que saber falar, né? Então, determinadas coisas que ele implantou na aula de jiu-jitsu, né, era muito mais uma aula de educação do que propriamente uma aula de jiu-jitsu, né? E ele teve muito sucesso com isso. A nata da sociedade paulistana passou pela nossa academia, né? Então, hoje a gente vê aí essas grandes personalidades que estão até no mundo da política, né? Foram alunos do meu pai, passaram pela academia, né? Nossa, que fantástico isso, né? Mas é que nem essa postura, né, mestre, do seu pai, ela foi dada como esse exemplo que realmente a arte marcial, de verdade, ela tem esses valores, esses princípios, né? É que o jiu-jitsu passou esse momento que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, desses pit boys, que a gente comentou aí de dar no soco, né? Dessa época que passou os pit boys aí de São Paulo, do Rio de Janeiro, mas na realidade o jiu-jitsu realmente é uma arte marcial que antes mesmo dos pit boys sempre teve a essência que foi deixada de lado para ser difundido o Brazilian Jiu-Jitsu de uma maneira, né, pela família Gracie. Mas hoje em dia eu vejo muito que tem muitas escolas hoje resgatando esse posicionamento, essa postura dos professores, né? Essa maneira de saber lidar, essa visão que seu pai já teve lá na década de 50, 60, 70, né? E muito antes de tudo isso acontecer, muito antes de muitos de nós hoje estarmos aqui e sabermos como é que funcionava, né? Então essa visão muito lá na frente, já foi muito à frente, né? Um visionário de verdade, né? Eu vejo que o senhor deu essa sequência aí, eu conheço o senhor desde que eu comecei, desde que eu era faixa branca em 99, né? Eu sempre lutei todos os campeonatos paulistas até meu último ano, até meu segundo ano de faixa preta. E assim, sempre eu vi o senhor com a mesma postura, o senhor sempre trabalhando, o senhor sempre orientando, direcionando, né? E a gente vê que é tudo a base, né? Assim, o senhor não passou por um período de marginalização, não, o senhor manteve a filosofia, a essência da arte marcial, então isso é muito admirável, assim, para a gente que acompanhou toda a sua história, isso é incrível, esses princípios dessa educação. Então, a gente só tem aqui no estado de São Paulo se orgulhar e agradecer ao senhor por ter proporcionado seu pai, sua família toda, o jiu-jitsu, né, e o que o senhor faz até hoje por nós. Obrigado, né? obrigado. Ô, mestre, e como é que, da sequência aqui, como é que o senhor, na realidade, com quantos anos o senhor já foi pro tatame? Com 3 meses? Não, na verdade, quando eu nasci, o enfeite da porta lá da maternidade era um kimoninho, né? Então, quer dizer, eu tô de kimono desde que eu nasci. Mas eu fui pro tatame mesmo com 3 anos de idade. Eu tenho fotografia dessa época já vestido de kimono e já sentadinho no tatame de perna cruzada, que era a posição oficial dentro da academia, né? E a gente sentava de perna cruzada, primeiro por uma questão de disciplina e segundo por uma questão de salvaguardar a sua integridade física. Se alguém caísse em cima da sua perna, você estaria machucando o seu adversário ou machucando o seu colega e se machucando também. Então era a postura oficial, era sentado com as pernas cruzadas. Então eu me lembro de ter iniciado aos 3 anos de idade. Participei de tudo o que o Estado de São Paulo promoveu. Na época, meu pai tentou fundar a Federação Paulista de Jiu-Jitsu, anos após anos, né? Organizou campeonatos como pseudo-Federação Paulista de Jiu-Jitsu, mas alavancada pela Federação Paulista de Pugilismo. Eu não sei se você se lembra ou se você chegou a ver que antigamente todos os certificados eram da Federação de Pugilismo. Porque a federação... Meu pai tentou fundar a Federação Paulista de Jiu-Jitsu e não conseguiu, por não ter, na época, 3 academias de jiu-jitsu que tivessem CGC.
né? Não tinha. Era tudo fundo de quintal. Era tudo fundo de quintal, era tudo academia, hoje a gente diria pirata, né? Mas era academia de bairro, academia que não tinha origem com recursos financeiros que pudesse justificar uma empresa. Né? Correto. Então, ele tentou diversas vezes, não conseguiu. Ele era muito amigo do Newton Campos, que era presidente da Federação Paulista de Pugilismo, e nós criamos uma diretoria, eu digo ele. Né? Ele criou uma diretoria dentro da Federação Paulista de Pugilismo e organizou diversos campeonatos, organizou diversas situações para que ele conseguisse alavancar o jiu-jitsu. E na época era uma coisa, aspas, sofrível, né? Ele tinha muita criança, ele tinha muito aluno, e as outras academias ali, quando ele organizava os campeonatos, ele colocava 100, 130 alunos. Eu tenho isso tudo documentado, inclusive. Então tinha, por exemplo, a academia do Pedro Emetério. O Pedro Emetério colocava 3. Aí tinha a academia do Oswaldo Carnivale. O Oswaldo Carnivale colocava 6. Aí tinha Orlando Saraiva, em Mogi Mirim, colocava 8. Né? Então, era assim, era um campeonato. Era um campeonato quando era um absurdo, tinham 150 atletas. Caramba. Sendo que 100 era do meu pai e 50 de outras 7, 8 academias. Né? Lógico que meu pai ganhava tudo, né? Por causa da pontuação. Entende? E antigamente, atleta sozinho em chave pontuava, né? Então, isso dava uma margem de pontos absurda em favor da academia do meu pai. E ele, por conta disso, acabou ouvindo muita besteira. Né? Falando, na época, para justificar a competição, claro, não tinha outra saída. Lógico. Para justificar a competição, né, eram premiadas a academia campeã, vice, terceira. Então, ele acabava arrebanhando durante um ano 5, 6 troféus, né? E lógico que o pessoal ficava espumando, né? Dizendo, claro que ele ganha tudo, entende? A regra está errada, isso a federação é dele, é ele que é o brasileiro, né? Mas ele fez isso durante muitos anos, né? E a federação começou com crianças, né, mestre? Começou basicamente com criança. Campeonato de adulto era muito difícil, até porque você não conseguia casar, né? Tinham ali, 30 adultos. Se você fosse levar em consideração categoria de faixa e peso e idade, você não conseguia casar luta nunca, né? Então as coisas se misturavam muito simbolicamente. Então, adulto lutava de azul a preta, né? E peso, é o peso que tiver, entra lá e luta. Né? Vamos embora. E antigamente os tempos de luta eram absurdos, né? Eu cheguei a disputar campeonato com 30 minutos. Né? Eu fiz uma final com o Fuscão, que era, na época, o rei do judô, né? Meu amigo, eu vou falar uma coisa para você. Que sufoco. Sabe o que é segurar? E outra, né? A pontuação era diferente, né? Então, a queda praticamente não valia nada, né? Então, velho, ainda bem, eu parecia espanador de lua, né? Eu ia lá em cima e pá, aí lá em cima e pá. E participei, né? Até mesmo com o filho do Otávio, né? Que na época se intitulava o presidente da federação. Velho, o que eu tomava de cacete não era brincadeira, né? Os caras descontaram tudo no senhor. Nós fizemos o primeiro campeonato brasileiro de jiu-jitsu, foi feito em Novo Horizonte, né, entre Rio e São Paulo. Nossa, que na época só tinha isso, né? E isso foi feito em Novo Horizonte, né? E meu adversário nada mais, nada menos do que Carlinhos Gracie, né? Não, sério? Aí à noite nós estávamos no hotel, o Hélio passou e falou assim, Otávio, tu bota teu filho para pegar com o Carlinhos. Eu comecei a tremer, né? Falei, meu Deus do céu, olha o que me espera, né? Cara, eu vou contar para você, velho. Que engraçado. Foi na época aconteceram ali, vamos falar, um absurdo, 10 lutas, né? Pô, o pessoal entrava, tomava cacete, vinha e batia nas minhas costas. Falava, próximo é você. Olha, muito bom,
muito divertido, foi uma época de ouro. Então, Que em legal, 1996 mestre. Foi isso, né? Nossa, Época 96. De ouro. Nossa, que legal. Sensacional, pô. Imagina o mestre Hélio passando, falando. É. Todo mundo, o centro das atenções é ele vira para o seu pai, fala, e todo mundo vira para o senhor. E eu vou falar para você, na época eu estava bombadinho, viu? Eu fazia musculação, né? E eu estava forte, eu falava, bom, amarrar eu amarro. Mas, se ele chegar perto de mim, eu abraço, ele não me solta de jeito nenhum. Que legal, nossa. Mas olha, foi uma lutona, viu? Foi um lutaço mesmo. Pô, eu perdi ali, acho que com 8, 9 minutos de luta. Né? Foi a primeira vez que eu tomei uma raspagem, né, no meio da guarda com as pernas fechadas. Ele me tirou e me jogou para trás. Não me pergunta como foi, que eu não consigo. Caramba! Eu sei que ele me virou, me caiu montado, eu consegui tirar, caí de novo no meio da guarda dele, ele me raspou de novo para trás com as pernas cruzadas. Né? Pô, não é possível, né? Pô. Aí barriguei, saí de baixo de novo, fiquei ali no meio da guarda e me equilibrando, que eu falei, vai me raspar de novo. Vai de novo. Aí ele meteu uma mão na minha gola, né? Eu falei, bom, é melhor deixar essa mão na outra gola aí, e dominei a outra manga dele, né? Pô, ele fez, que fez, meteu a segunda mão, quase me arrancou o pescoço. Nossa. Foi excelente. Excelente, viu? Eu já senti isso aí também, mestre, do Grace também, do Roger, né? Eles têm parece que eles têm uma garra na mão, é um alicate, né? Pô, é impressionante. Não solta mais, né? E eu já sabia que ele fazer. Uma vez eu coloquei uma mão para defender aqui, coloquei a outra aqui, ele estrangulou com as duas dentro, não tinha mão para bater. Eu acho essa uma das batidas mais ridículas do jiu-jitsu. É aquela que você bate com o pé ou com a boca, né? É o tal do deu. Não dá para falar, não. Com o pé. Ótimo. Caramba, ótimo. Passei Muito na bom. pele também, mestre, mas aprendi bastante também. Eu acho que essa é a melhor escola que tem. Né? Eu sempre fui muito atrevido. Né? Eu fui um certo campeonato pan-americano aí, eu fui para Los Angeles, né? E fui treinar na academia do Rickson. Né? Conversei com ele no dia anterior, posso ir lá e tal? Claro, pode e tal. Aí a hora que eu entrei na academia dele, eu olhei e ele estava com uma faixa preta 5 graus. Né? Eu tinha a mesma faixa dentro da minha bolsa. E eu falei, eu não posso botar essa faixa de jeito nenhum, né? Aí eu peguei e falei que eu tinha esquecido a faixa. Aí eles me arrumaram. Sério? Eu falei, não vou entrar com essa faixa de jeito nenhum. Aí me emprestaram uma faixa preta lá, eu amarrei essa faixa e fui pro tatame, né? Pô, eu parecia pano de chão, né? Parecia pano de chão. Fiz uma limpeza no tatame, que era sensacional, velho. Nunca me senti um escovão. Meu Deus do céu. Eles realmente são diferentes, né, mestre? É outra pegada, né? É outro jiu-jitsu. É outro jiu-jitsu. Eu falo isso pro pessoal, cheguei a lutar com o Roger 5 vezes, né? E, caramba, você fez 5 vezes com o Roger? 5 vezes com o Roger. Meu primeiro mundial, lutei peso absoluto com o Roger nas quartas de final do peso, nas quartas de final do absoluto. Pô, eu tava finalizando todo mundo, tava indo bem. Fui parado 2 lutas as 2 categorias antes da medalha. Se eu tiver, aí eu fiquei assim, caramba. E aí depois lutei com ele. E lutei com ele a última vez em 2010, que foi um dos meus melhores anos da minha vida. Não mudou quase nada, da primeira vez para a última. Mas eu acho sensacional, pô. Eu acho, esses são os melhores treinos, porque são aqueles treinos que você sai e fala, eu tenho muito ainda para crescer. Aprender, exatamente. Eu acho isso sensacional. Não, com certeza, mestre. Caramba, que histórias sensacionais. Eu acho que eu vou até parar de perguntar as coisas mais para recente, para o tempo agora, para perguntar mais coisas do passado. Eu te conto tudo. Deixa eu ver aqui que eu tenho coisa aqui para perguntar. E, mestre, foi começando esse momento, como é que foi vamos lá, começou esse período assim, dessa era assim, do senhor seu pai, 50, 60, 70. E aí depois chegaram os irmãos Bering, né, em São Paulo, vindos do Rio com o jiu-jitsu, né, lá do Rio de Janeiro, que era praticamente a capital do jiu-jitsu no Brasil.
E como é que foi esse momento dessa transição? Depois que eles chegaram, o jiu-jitsu deu uma movimentada maior na cidade de no estado de São Paulo. E começou. Quando é que começou esse período de apresentar o jiu-jitsu dessa maneira mais agressiva, assim, nessa. Né? Ele começou dos ensinamentos do judô, que foi a base que seu pai ensinou para todo mundo, com essa postura, sendo um gentleman, né? Sendo, né? E aí depois ele teve um pulo para essa agressividade, vamos dizer, eu não vou dizer marginalização, mas foi um período difícil, né? Que muitas brigas, confusões, conturbados, que aí acabou difundindo, como o senhor mesmo no comecinho da conversa falou. E aí depois ele volta a dar um salto, voltando lá para a época do seu pai, que a gente tenta reaver isso aí cada vez mais. Mas esse meio ali, dessa década de 80 para frente, como foi? Olha, mais precisamente, em 1984, foi quando o Flávio Behring veio para São Paulo, trazendo o Marcelo Behring. Existia naquela ocasião uma diferença gritante do jiu-jitsu carioca para o jiu-jitsu paulista. Eram dois andares totalmente diferentes. Eram dois patamares de jiu-jitsu. Era o jiu-jitsu do Rio e era o jiu-jitsu de São Paulo. Né? Era um negócio gritante. Dificilmente um paulista passava bem na mão de um carioca. Eles eram superiores. Muito superiores. Aí veio o Marcelo Behring. O mestre Flávio me procurou e naquela ocasião nós acordamos dele fazer um seminário para a faixa preta do estado de São Paulo. Eu saí cantando para todo lado, só para você ver a dificuldade que era, né? Dizendo, olha, nós estamos com o Marcelo Behring aqui em São Paulo para fazer um seminário de faixa preta. E antigamente, esse seminário era uma conotação de coisa muito longa. Tanto que foi das 9 ao meio-dia e das 2 às 6 da tarde. Quer dizer, era um curso de jiu-jitsu, né? Sim, sim. Eu saí gritando para todo lado. Naquela época, quem tinha, vamos dizer assim, mais forte em São Paulo era Gastão Gracie. Gastão Gracie, sim. Ali na Avenida Cidade Jardim. Tinha o mestre Emetério também, né? Tinha o Pedro Emetério, que estava na 9 de julho, tinha o Oswaldo Carnivale, que estava no Belém. Bom, eu fui em todas as academias dizendo, olha, Flávio Behring vem na minha academia sábado para dar um seminário e tal. Eu consegui juntar 20 faixas pretas. Não consegui juntar mais. 20 faixas pretas. Né? Olha, foi um curso, foi uma aula sensacional. Eu tenho essa aula gravada em vídeo. Antigamente tinha aquela história de videocassete e tinha aquela EPS, o modo de gravação, né? Eu pus naquele mais longo. Eu tenho, acho que 8 horas de gravação de vídeo, o Marcelo Behring dando essa aula. Nossa. O duro é que eu não acho esse vídeo. Né? O Robert me ligou pedindo esse vídeo, e eu para falar muito a verdade para ele, né, eu não estou achando esse vídeo. Eu não sei aonde eu enfiei esse vídeo. Eu devo ter, seguramente, uns 300 cassetes daquela fita VHS, né? Sim. E na época que eu comprei aquilo lá, velho, eu parecia um repórter, né? Eu vivia com aquele negócio pendurado no ombro, filmando tudo. Eu tenho fita para todo lado. Só que quando eu me mudei, né, eu perdi muita coisa e eu encaixotei muita coisa que até hoje eu tenho no forro da minha casa. Caramba. Como o forro da minha casa está infestado de morcego e eu não consigo conviver bem com morcego, eu não subo lá. Eu um dia vou arranjar um homem para ir lá e pegar essas casas. Cadê o Fred? O Fred é mais cagão que eu. Fala de morcego pro Fred também. Ele é tão cagão quanto eu. Né? Caramba, que sensacional. Mas o fato é que foi uma aula sensacional. Né? Daí ele foi começar a dar aula em algumas academias em São Paulo. E como um bom carioca, né, por falta de praia, ele também durava 2, 3 meses em cada academia e mudava para outra, ia para outra e tal. E quando a coisa começou a tomar vulto, né, eu profetizei, eu falei, olha, em 10 anos só vai dar paulista. E não deu outra, hein, Cavaca? Não deu outra. Houve campeonato mundial que as finais de faixa preta, de 10 categorias, 8 foram paulistas. Né? Exatamente. Foi sensacional. Crescemos absurdamente. A federação tem uma parcela de responsabilidade em cima disso muito grande, porque a gente
Primeiro, tudo que é faixa preta bom passou lá. Entende? Começa por você, entende? Participava de tudo, né? Você estava presente praticamente em todos os campeonatos. Não vamos falar de briga, não vamos falar de confusão, não vamos falar de nada. O fato é que a coisa cresceu e cresceu para um lado muito bom, para um lado de técnica, para um lado de aprimoramento de conhecimento, de posição, de regra, de tudo. Era uma dificuldade gigantesca fazer esses campeonatos, primeiro porque a gente não tinha material humano. Né? Quantas vezes você me viu na arquibancada pedindo, arbitra essa luta aqui, por favor, e os caras não vinham. Não vinham de jeito nenhum. O medo... Exato, era um medo, né, mestre? O medo de ser responsável, né? Não, mas eu não posso arbitrar meu aluno. Campeão, você não vai lá para roubar, você vai lá para arbitrar. Entende? Não, mas eu não posso arbitrar meu aluno. Claro que você pode, pô. É só você usar a regra. Se o seu aluno perder, dá a vitória para o outro. Isso é muito difícil de fazer. Ô, mestre, e falando em federação, como foi quando foi exatamente a data que o senhor registrou a federação, que o senhor oficializou a Federação Paulista? 1995, setembro de 1995. Perfeito. Essa federação ela não existia. Existe aí um hiato bastante grande, porque quando meu pai morreu em 1983. Sim. Né? E quando meu pai morreu, eu prometi a mim mesmo que eu jamais me envolveria com federação. Eu vi o que meu pai passou e falei, não, eu não quero isso para mim de jeito nenhum. E eu simplesmente interrompi tudo aquilo que meu pai fez, de campeonatos, de eventos, disso, daquilo. Não fiz absolutamente nada. Durante, acho que 3 anos, não aconteceu nada. E treinava na minha academia um garoto chamado Moisés Murad, que na época veio me pedir para retomar os campeonatos. Eu botei ele embaixo do meu braço, levei ele no Newton Campos, lá na sede da Federação Paulista de Pugilismo, e disse, olha, Newton, você me deu o cargo de diretor em razão do falecimento do meu pai, mas eu não fiz nada e eu não vou fazer nada. Então eu estou trazendo aqui Moisés Murad, ele quer retomar, por favor, dê guarida a ele. Né? Tudo bem, pode deixar e tal. E o Moisés começou a organizar campeonatos de jiu-jitsu, inclusive ele fazia anualmente uma Copa que levava o nome do meu pai, né? E as coisas começaram a fluir, né? Começaram a andar. Só que o Moisés tinha uma rejeição bastante grande em razão da colocação dele, entendeu? Correto. Ele era um pouco tacanho para a situação, e alguns campeonatos aconteceram e ele teve que sair meio que escondido, porque o pessoal queria linchar o Moisés, né, por causa da coisa, né? Aí aconteceu um fatídico campeonato que ele intitulou como Campeonato Brasileiro, aqui em Campinas, né? E quando o pessoal começou a falar desse campeonato, e eu vi que isso ia dar um vulto, né? Eu liguei para o Moisés e falei, Moisés, primeiro, deixa eu assumir a parte escrita da federação, porque está muito ruim esse negócio aí. Vamos dar uma melhoradinha e tal. E eu comecei a fazer a parte escrita da federação. Nesse campeonato, eu falei, Moisés, deixa eu ir lá ver esse ginásio. Eu fui para Campinas e eu não achei o ginásio. Não, você vai na academia do Liberi, que o Liberi vai te mostrar. Fui na academia do Liberi, falei, é um lugar meio escondido aí e tal, vem, segue meu carro. Perdi o carro do Liberi, não cheguei no ginásio. Nossa. Voltei para Itu, liguei de novo para o Liberi, me perdi de você, velho, você guia muito rápido, pô, eu sou tartaruga, pô, vai devagar, né? Aí voltei no dia seguinte, era um ginásio num bairro de Campinas de muito difícil acesso. Então, naquela ocasião, eu contratei um monte de garotinho que ficava na sede da Polícia Militar, que é logo na entrada de Campinas, e o pessoal que viesse de fora pegava esse garotinho e o garotinho ia indicando e ia até o ginásio. Né? E ficava fazendo essa baldeação. Perfeito. Naquela ocasião, teve uma luta final entre o Royler e não sei quem, que eu não lembro. Não sei exatamente se foi com o Marcelo Figueiredo, eu não lembro. Nossa, não lembro mesmo quem foi. Mas a coisa pegou fogo. Né? O Roller começou a passar alguma dificuldade e a coisa pegou fogo.
né? Ah, velho, eu não sei como é que aquilo lá não terminou em pancadaria, né? Mas o fato é que deram uma pressão muito grande no Moisés, né? E o Moisés chorou, entendeu? Pô, eu tô fazendo a coisa com o maior... Aí quando ele chorou, eu falei, aí ele fudeu. Aí esquece porque a coisa não vai andar, né? Caramba, aí o senhor já começou a ver que tinha que ter mais responsabilidade ali. O fato é que durante a semana chegou uma correspondência na minha academia dizendo que ia haver uma reunião de federação, que a federação não existia, né? Falavam, olha, federação, mas ela não existia, né? E fizeram essa reunião numa academia, né, no bairro da Liberdade, que era o tal do CETEP. E quando eu cheguei para essa reunião, Cavaca, vou fazer um parênteses aí, né? Uhum. Eu, naquela ocasião, eu tinha 2 academias. A minha academia em São Paulo, que tinha 500 alunos. E eu abri a academia aqui em Itu, e eu tinha 1.000 alunos na academia. Então, na época, eu tinha 1.500 pagantes, né? Velho, eu estava bonito na fita. Eu vou virar presidente de federação? Eu vou virar presidente de federação? Mas não vou de jeito nenhum. E fui para a tal da reunião. Quando eu cheguei na reunião, na porta do CETEP me esperava Carlos Gracie Júnior, Naum Rabai e Adálio Castilho. Nossa. Me pegaram, me levaram para um bar na frente da academia ali e começaram, Otávio, você tem que pegar isso aí, ó, Cavaca, sem brincadeira. Eles ficaram mais de 1 hora no bar e eu preocupado, falando, olha, a reunião é lá, né? O que nós estamos fazendo aqui no bar? Né? Não, você tem que pegar. Falei, tá bom, eu vou pensar. Aí fomos para a reunião. Chegamos na reunião, a mesa composta ali na frente, na mesa foi Carlinhos, na mesa foi Moisés, Naum, esse doutor Adálio, porque o doutor Adálio era um fazendeiro de Novo Horizonte, muito rico, que patrocinava na época, ajudava financeiramente o Moisés. E o fato é que o Moisés abriu a reunião dizendo que ele tinha convocado aquilo lá para comunicar que ele não mais seria presidente da Federação de Jiu-Jitsu e que ele indicava o Otávio de Almeida para assumir a presidência da federação. Nossa. Aí eu levantei e falei, ó, só tem uma coisa, velho, você precisava ter perguntado primeiro se eu quero. Entendeu? Eu não quero. Né? Aí lá estava Flávio Berning, lá estava Pedro Emetério, lá estava, eu não lembro exatamente se Fábio Gurgel estava, mas estava Fernando Yamazaki, Celso Cavallini, Roberto Lage, tinha um monte de gente lá. E o fato é que na hora começaram, pega. Eu falei, tá bom, eu vou pegar, mas eu tenho certeza que no primeiro ano, 50% do que está aqui não vai estar mais. Eu vou arrumar esse negócio. Para começar, eu vou fundar a Federação Paulista de Jiu-Jitsu. Comunico aos senhores que eu não tenho dificuldade financeira. Eu vou botar o dinheiro necessário para a coisa virar e tenho certeza que metade do que está aqui hoje vai sumir. Não deu outra, velho. Não deu outra. No primeiro campeonato que aconteceu, chamado Campeonato Paulista, né, o Moisés levou uma faixa de academia pentacampeã enrolada embaixo do ombro, do braço aqui. Né, e voltou com ela, velho, para trás, entende? Porque tomou um cacete gigantesco do Godoy Macaco, que haviam se desligado dele. Velho, a coisa... O Moisés, naquela época, era o quê? Equilíbrio, só que ele tinha na equipe dele umas 5 ou 6 equipes. Entre elas, a Godoy Macaco, que acabaram brigando. Entre elas, o Maximiliano, da Companhia Atlética. Entre elas, uns outros aí, Givanildo Santana, mais uns outros aí que agora não sou capaz de lembrar. Mas o fato é que tomou cacete. Entende? Tinha um japonês chamado Naka. Ele está nos Estados Unidos hoje, louco pra cacete. Ele fez uma final com o Macaco e ninguém queria arbitrar aquilo lá, né? Mas ninguém queria arbitrar a luta nenhuma do Macaco, né, mestre? Nenhuma. E a arquibancada dos dois lados aqui, né? Era Moisés e aqui Godoy Macaco, né? Velho, você não tem noção.
das barbaridades que um gritava para o outro, né? E aí, mais um pouquinho para frente, chegou a Ryan Gracie, né? Meu Deus! Meu Deus! Ó, o Pita tá aí, o Pita botando fogo na live aí, é só escrevendo. Eu vou falar mais para você. Todo o campeonato, o único que era permitido entrar na quadra era o Ryan. E os negros ficavam alucinados assim, comigo. Por que o Ryan pode entrar? Ó, porque o Ryan sentadinho do meu lado aqui, ele não faz nada. Exatamente. Ele é perigoso. Deixa ele aqui. Entende? É melhor deixar ele aí quietinho. Ele me chamava de bigode, mas olha, se tem alguém de quem eu não posso me queixar nunca, é do Ryan Gracie. Nunca, nunca, nunca me desrespeitou. Eu também Uma vez, numa pesagem, né? Lembra que a pesagem era feita na minha academia? Você é dessa época? Quando eu comecei a lutar, a pesagem aqui em Santos era no Estrela de Ouro. Todo mundo pesava no Estrela de Ouro lá no Elcio, na integração. Isso, era lá no Estrela de Ouro, era em São Paulo na minha academia, era em Mogi Mirim na academia do Saraiva, né? Mas o fato é que o moleque subiu na balança, aluno do Ryan, né? E estourou 100 gramas, né? E o Ryan falou... bigode, deixa pra lá, 100 gramas não é peso, né? Não, 100 gramas ele não luta, entende? Ou ele vai correr, entende? Antigamente podia, né? O nego chegava de manhã, ficava correndo sobe, na rua, ia pesar às 4 da tarde. Fiz algumas vezes isso. E o fato é que ele tentou encrencar comigo, né? E chegou a colar o nariz comigo, né? Me desacatou e tal, e de repente ele colou o nariz e daí ele... Bigode, você tá de brincadeira, você vai fazer o garoto correr. Ou ele corre ou ele não luta. Entende? O garoto correu, lutou. Foi a única vez que eu tive um entreveiro com o Ryan. Depois disso, nunca mais. Eu também, assim, o Ryan também sempre me respeitou, eu era jovem também, né? E ele sempre me tratou super bem, assim, ele sempre eu me via assim falar comigo depois que me apresentaram para ele. Eu sempre super respeitei também. A gente via, né? Mas comigo sempre foi um cara super do bem, super gente boa, né? E, pô, mestre, então aí começou esse período aí, que o começo foi meio conturbado, né? Que aí tinha não, assim, então a gente está sendo aqui um pouquinho, a gente até conversou com o Godoy essa semana passada, o Godoy contou uns fatos aí também. Aí o Godoy é engraçado também, o Godoy conta e, pô, muito legal. E só que a gente vê a evolução, né? A gente vê essas confusões todas, como o senhor disse no começo da live. A gente vê as coisas evoluindo, mas foi necessário, né, mestre? Todo mundo fala. Foi. O Fábio disse, o Godoy disse, o mestre Libório disse, foi necessário passar por esse período, né? Assim, para a gente poder estar aqui hoje. Como é que o senhor analisa a importância desse período, assim, dessas confusões todas que eram normais na época para a gente chegar aqui hoje? Cavaca, eu vou falar uma coisa para você que talvez o pessoal não goste muito de ouvir, mas você já viu quanto cantor sertanejo ruim tem aí que faz sucesso? Sim. Não é brincadeira, pô. Não é brincadeira. Pô. Você olha, liga a televisão, né? O cara faz o maior sucesso. Entendi agora com vocês e tal. O pessoal da plateia entra em delírio, entra em loucura, né? E a hora que ele abre a boca para cantar, você fala, isso aí não é cantor. Pô. Isso aconteceu muito, né, no jiu-jitsu de antigamente. O cara não lutava nada. Nada. Que jiu-jitsu ele sabia? Nenhum. Mas ele era um líder nato. Perfeito. E o cara tinha alunos saindo pelo ladrão. E ele se defendia e se escudava atrás desses alunos. Porque de um jeito ou de outro, ele fazia uns caras duros. Pô. Uns caras fortes. Uma vez nós fomos disputar um campeonato, não vou nem te dizer quem é e aonde foi, mas o fato é que um aluno do Pedro Emetério estava tomando um armeloque no meio da guarda, né? E o professor do outro gritou e falou, bate, mané! Né? Ele pegou assim o braço, ele levantou o outro no chão. Concussão cerebral. Nossa, sério? Concussão cerebral. O moleque saiu de lá de ambulância. Nossa. Né?
o bate que ele falou, pô, eu falei para você bater para desistir. Para desistir, não para bater com a cabeça do outro no chão, O cara meu amigo. enfiou o outro no chão, com a cabeça no chão. Cacete. Né? Então, para você entender, né, tinha nego desqualificado, treinando jiu-jitsu, né, e o cara, de uma forma ou de outra, tinha sucesso. O cara tinha resultado prático. E isso acabou dando poder para quem não tinha poder. Perfeito. Só que a liderança, né, começou a doutrinar. Então as coisas começaram a evoluir, as coisas começaram a ser aparadas, né, e as coisas começaram a se resolver de maneira que chegamos no patamar que estamos hoje, que é gente de qualidade dentro do tatame, às vezes nem muita qualidade de jiu-jitsu, mas qualidade de caráter, né? Qualidade de conduta. É isso que nós precisamos, né? Você pega num dia de hoje, onde a gente está proibido de fazer o que a gente mais gosta, né? Se a gente não fizer isso que nós estamos fazendo, conversar, antigamente não tinha conversa não, velho. Exato. Como é que eu vou falar com você? Qual é a tua equipe? Qual é a sua equipe? Meu irmão, vai procurar tua turma, pô. Tu tá achando que tu vai falar comigo? Tu vai falar comigo porra nenhuma. Eu organizei, há anos e anos atrás, inaugurar aquele shopping West, Plaza West, lá no final da Avenida Sumaré. Me deram um espaço lá para eu fazer um treino interacademias de jiu-jitsu. Cavaca, o que eu passei ali naquele tatame? Você não sabe, velho. Você não sabe. Os caras marcavam hora. Eles marcavam hora. Falavam, olha, de quem você não gosta? Eu não gosto daquele. O mestre, convida aquele lá para vir fazer um treininho 3 da tarde. Entende? Rapaz, cada pega que teve lá dentro. Mas isso começou, entende, a ter resultado. Sim. Por quê? Porque o nego batia. Sim. E tinha alguém lá para não deixar ele crescer. Sim. Entendeu? Então tinha alguém lá que dissesse, olha, você perdeu e você não vai se alterar. Você vai ficar pianinho na sua porque você perdeu. Perfeito. E o nego abaixava a orelha e falava, pô, vamos fazer mais uma. Ia lá e perdia de novo. Falava, olha, você vê que pegou mesmo, né? Não, mas ele me puxou mais para a direita, me puxou mais para a esquerda. Você quer de novo? Vai de novo. Mas olha, com educação. E ali a coisa parece que começou a moldar e o pessoal começou a conviver. E hoje, né, puxa, quantas pessoas eu já recebi dentro da minha academia para vir dar aula? O Godoy mesmo. Sim. O Godoy veio dar aula na minha academia há um tempo atrás. Você não sabe a cara de alegria dos alunos em estar lá o Godoy dando aula dentro da minha academia, né? Estou esperando a Bianca Basílio, que prometeu vir dar aula para as minhas meninas aqui. Eu também já prometi. Deixa passar o corona que eu já estou aí já. Você já foi intimado e não veio. Eu já estou aí já. Estou esperando passar o corona, mas eu não vou só para dar aula, não. Vou para tomar um café também para ouvir essas histórias aí. E vou dizer mais para você. Entendi. Você vai ter que passar pelo tio aqui, hein? Que eu sou petulante. Aí vai ser difícil. Aí vai ser que nem o Hélio Gracie lá falando, mestre Hélio. Caramba. Mas tem história, hein? Que legal, caramba. Ô, mestre, eu vou fazer... não sei como é que tá o tempo do senhor, porque vai bater 1 hora aqui. Se o senhor permitir, tiver mais uns 15 minutos, a gente desliga e liga mais 15 minutos aí, pode ser? Tô de quarentena, velho. Então vamos lá, deixa eu só anunciar pro pessoal. Pessoal, olha só, faltam 7 minutos para acabar essa live e automaticamente ela desliga com 1 hora, tá? Então vocês todos que estão na live aí vão interagindo, tá? Que tem uma galera boa, 200 e poucas pessoas assistindo. Olha que legal. E a gente vai fazer o seguinte, quando cair, vai cair, eu vou conectar de novo, o mestre conecta de novo e a gente continua mais um pouquinho, porque, cara, eu não quero desligar, tá sensacional. Se o mestre permitir, a gente continua mais uns minutos aí. Pô, que legal. Prazer. Então vamos continuar, pessoal. Se cair, a gente reconecta aí, tá bom? Eu deixo salvo lá para vocês verem amanhã, depois eu boto no YouTube. Bom, vamos lá então, mestre. Em relação a esse período, como é que o senhor vê? O senhor teve todo esse sucesso, o senhor já tinha academia, começou com todo e tal, chegou nos tempos de hoje, a federação.
Hoje a federação ela está num patamar que eu posso muito bem. Eu vivo do jiu-jitsu, eu estou em todos os lugares, eu participo de todos os eventos, dos maiores eventos do mundo, assim, hoje como treinador, lógico, já parei de lutar, mas a gente vê, assim, a organização de um campeonato paulista hoje é exatamente idêntica. É o Campeonato Brasileiro, só muda o nome, só tira a plaquinha lá e coloca o nome. Qual foi o momento mais difícil? Foi esse desse começo, assim, dessas brigas, dessas confusões? O momento chave que o senhor vê na Federação Paulista que foi o divisor de águas, assim, existiu um momento desse? Olha, a coisa veio melhorando. Gradativo. Gradativamente as coisas vieram melhorando. Veja, passaram pela diretoria de arbitragem. O grande problema dos campeonatos é a arbitragem. Né? O atleta treina, traz todas as expectativas dele para um campeonato, né? E a regra, muitas das vezes, não favorece aquela posição especial do atleta. E aquilo que ele acha que ele vai ter resultado, no fundo, acaba até desclassificando ele. E a hora que ele é desclassificado, ele enlouquece, né? Então, todos esses professores de grande nome passaram pela diretoria da federação como diretores de arbitragem. Ninguém segura a bronca. Aí apareceu o Jeremias Casemiro, que quando ele começou, eu falei, esse não aguenta um mês. Né? Até porque não tem nem porte físico para aguentar porrada. O senhor lembra o ano que ele começou, mestre? Olha, isso aí já tem uns 15 anos que ele está lá. Eu ia falar mais ou menos isso, porque eu me acho recordo... que tem. Eu sei que o fato, né, é que o Jeremias é um estudioso de regra. Né? E ele começou a se sair muito bem e começou a dar a resposta que o atleta, muito embora não quisesse ouvir, ele acabava entendendo, né, que a coisa não tinha sido a favor dele. E a coisa começou a tomar uma proporção mais lógica. Punição. Quando começaram as punições em quilo de alimento, né, aquilo, no primeiro momento, parecia um absurdo. Teve nego que apareceu de Kombi, né, com 1.000 quilos de alimento para pagar a multa da cagada que tinha feito no campeonato. Entende? Só que ele pagava. O Ryan ficou fora da federação 2 anos. O Ryan fez a filial do Carrefour, né, para poder pagar. O Macaco ficou fora da federação 2 anos. Entende? Eu fui na academia do Macaco, puni o Macaco. Está proibida por 2 anos de participar de eventos da federação. Vocês estão fora. Entende? E parece que o pessoal começou a acreditar que quanto mais besteira fizesse, pior ficava. Perfeito. Caiu. Caiu? Caiu. Deixa eu ver aqui. Não, Fred, tá rolando aí. Tá rolando? Então, ótimo. Tá. Não, tem mais 2 minutinhos aqui. Então, já viu a cabeça do Fred aí, ó? Vamos fazer o seguinte, então, vamos desligar para o senhor também não perder onde parar? Então, vamos começar de novo de onde o senhor foi na academia do Macaco lá. Ok. Tá bom? Eu vou só desligar, eu conecto, o senhor entra de novo aí. Tá bom, pessoal? Conectem lá, eu vou desligar e... Estamos de volta aí, mestre. Você estava falando da Patrícia Lage, né? A Patrícia Lage disputou campeonato, né, na categoria masculina. Antigamente não tinha menina treinando. Opa! E vou contar, hein? Não fugia da raia, não. Falava, Patrícia, tem uma luta para você com o menino e tal. Deixa comigo. Olha só que casca grossa, Paty. Casca grossíssima, né? Que legal. Filha de quem é? Roberto Lage não podia ser diferente. Sair de outro jeito, né, mestre? Patrícia Lage fez parte e ainda é história dentro da federação, né? Com certeza. Não só da federação, mas do jiu-jitsu até mundial, né? A gente fala porque a Paty, foi quem puxou aí também o começo das mulheres, né? Mas, qualquer mulher em qualquer outra situação teria desistido muito antes dela. Tenho certeza. Né? E ela jamais desistiu e está lá até hoje participando de competições, participando de aulas, de curso, está sempre na ativa, né? É muito legal ter gente assim do lado. Que nem diz o meu mestre Elcio Figueiredo, casca grossíssima. E vou falar para você, gosto do Elcio, viu? Você tem um cara autêntico, né? Se tem um cara legítimo, é o Elcio, né? Gosto muito do Elcio. O Elcio, eu lembro quando a gente entrava no ginásio, eu andava muito grudado com o Elcio, né? O tempo inteiro. Então, porque
Nós éramos muito amigos, né? Assim, nós somos ainda. Outro dia eu tava lá com ele lá no Estrela, a gente batendo um papo lá, ele contando essas mesmas histórias. Eu vou fazer massagem lá, eu chego um pouquinho antes, sento lá do lado dele para ele começa a falar, aí fala, eu fico calado, aí chega a minha massagem, eu falo, vou lá e já volto. Ele é uma figura. Você ia no ginásio com ele, aí o senhor chamava ele entrava para ficar lá dentro da área com o senhor, sentava na mesa com o senhor, aí de vez em quando eu ia lá, dava um oi e tal, assim, né? Até hoje, ele entra, senta lá com a gente e a gente fica. Ele me deu muita força para continuar onde eu tô, entende? Porque tinha horas que eu falava, Elcio, não estou suportando, velho. Ele fala, calma que vai passar. Isso aí é uma fase, vai melhorar e tudo. Eu vou falar para você, é sensacional. Ele é um cara muito do bem também. E tem aqui o Marivan, mestre, está falando aqui a verdade, a gente não pode deixar de falar aqui do mestre Adilson, né? Eu vou falar para você. O Adilson, eu tenho uma história com ele que vale a pena ser lembrada e contada. Por favor. Nesse campeonato que eu lutei com o Carlinhos, né, foi a primeira graduação dos faixas pretas do estado de São Paulo. Foi feita em Novo Horizonte e foi feita por iniciativa do mestre Naum Rabai, que trouxe o Carlinhos Gracie, o Hélio Gracie também, trouxe um monte de gente, levou tudo lá para Novo Horizonte para fazer uma grande festa do jiu-jitsu paulista, para fazer graduação. Na época eu já era presidente da Federação Paulista. E eles me chamaram numa sala para eu assinar os certificados, né? E quando eu fui folheando os certificados para assinar, eu rasguei alguns certificados, que eu falei, aonde vocês acharam esse cara? Eu estou no jiu-jitsu desde que eu nasci. Eu conheço todo mundo do estado de São Paulo. Quem é Adilson de Souza? Vocês estão malucos? Entende? Não, o Adilson é um faixa preta de judô. Não, mas ele agora está no jiu-jitsu, já tem faixa preta. Vocês estão loucos? Rasguei o certificado dele. Rasguei o dele, rasguei o do Ninico, rasguei uma meia dúzia ali. Né? E todo mundo ficou muito bravo, né? Desses que eu rasguei, porque tinham ido até lá para receber o certificado e saíram de lá sem receber o certificado. Né? E o Adilson foi o único que veio conversar comigo. Falou, escuta, e como é que faz para eu ganhar um certificado desse? Falei, a primeira coisa que você tem que fazer é treinar jiu-jitsu. Então você precisa aprender jiu-jitsu. Né? E como é que faz? Falei, você pode vir na minha academia, você não precisa pagar nem nada. A academia do Adilson, da minha, eram 25 quilômetros. A academia dele é na Vila da Lila e a minha academia era em Pinheiros. Né? Ele vinha toda terça e quinta treinar na minha academia. Que legal. No início, Cavaca, era um pano de chão. Né? Mas era esfregado para todo lado, não sei o que e tal. E eu, particularmente, sempre fui muito maldoso. Né? Porque eu gosto de treino duro, eu não gosto de coisa mole. Boa. Então, eu dava aula de Shinai na mão, batia em todo mundo, né? Vamos fazer um físico hoje. Nós saímos da academia descalço, íamos correndo até uma praça que tinha ali do lado, né, 1,5 km, chegávamos na praça, fazíamos 1 hora de ginástica e voltávamos correndo descalço, o pé chegava desse tamanho e preto, né? E era meio índio o negócio lá, né? E um dia eu vi ele fazendo um treino e vi um aluno meu, duro, faixa preta, duro, tomar sufoco. Né? Terminou o treino, eu chamei o cara do lado e falei, ô campeão, você tá dando moleza para Adilson, meu? Você vai lá e esfrega esse cara, meu. Entende? Se você não for lá e amassar ele, entende? Se você não fizer um vinco nele, velho, eu vou fazer um vinco em você. Não, na próxima aula. Na próxima aula ele foi lá e apanhou. O Adilson ganhou dele. Falei, meu Deus do céu. Falei, peraí, vem cá, Adilson, vamos fazer um treininho. Cavaco. Mas eu passei mal, hein? Mestre. Ou seja, o cara cresceu. Tá, né? Vendo só? Acabamos criando um laço de amizade muito grande. Muito grande perfeitamente. Mesmo. O cara virou, olha, meu irmão. E nós estávamos sempre juntos e me ajudou demais na federação. Na federação, né? Sim. Antigamente a coisa era bruta, o tatame era de palha, né? Nós tínhamos 200 tatames de palha. Você sabe o que é montar aquilo lá? Era difícil.
Aí nós chegamos à conclusão de que ia uma lona embaixo e uma lona em cima, e a gente, no ilhós, passava a cordinha em tudo que era pro tatame não correr. Né? Meu, aquela lona pesava 200 quilos, velho. Caramba. Era uma coisa absurda. Carregar aquilo para ginásio, botar aquilo. Nossa. E o material era guardado, uma boa parte, na casa dele. Ah, é? Né? Era guardado lá. Vinha um caminhão lá do seu Zé, levava lá na Vila da Lila, ficava lá guardado. Me ajudou demais. E criei um laço de amizade com os filhos dele, que hoje estão aí em todas as manchetes como grandes lutadores. Como Cris, Marquinhos, Satoshi. Sensacional. Que eu amo a família também, são pessoas incríveis, o mestre Adilson. Né? Nem fale, nem fale. Olha, foi uma perda que eu sofri muito. Sofri muito mesmo, Todos passei nós. Dias difíceis ali. A Cris está aí na live, a Cris. Ah, que bom. Que bom. Essa é a que permaneceu comigo. Essa é. Né? E hoje ela está comigo. Fiel escudeira. É escudeira mesmo. É o Adilson de saia, entende, do meu lado em todo lugar. Né? Vira e mexe lá. E é brava, né? E é braba. E é braba. E vou falar para você, Cavaca, tenho que te confessar. No último treino que eu fiz com ela, eu não passei a guarda dela, velho. Eu fiquei chateado, viu? Eu fiquei chateado. Meu Deus. Pô, essa aí é casca grossa demais, essa aí, nossa. Cara. Oi? Você também? E o Cari tá vendo. Ah, e o Cari tá vendo. Eu pensei que o Fred também não tinha passado. Aí eu já ia xingar ele. Mas eu vou falar para você. Treino duríssimo. Qualquer um dos filhos do Adilson, treinos duríssimos. Exímios lutadores de jiu-jitsu e hoje se dando muito bem no Vale Tudo lá no Japão. Sim. Incrível, né, mestre? Incrível. Nem me fale. Pessoas, você sempre teve também, eu não digo que a sorte de ter pessoas desse calibre assim do seu lado. Não, isso para mim não é sorte. Eu costumo usar uma frase muito todos os dias na minha academia para os meus amigos, meus alunos. Eu costumo falar que pessoas boas atraem pessoas boas. Né? Então, o senhor só teve ao seu lado pessoas semelhantes ao senhor, né? Que são os grupos da vida que vão se aproximando, são os nossos amigos semelhantes, né? E a gente tem ao nosso lado pessoas assim. E se eu fizer uma análise, olha só as pessoas que ajudaram o senhor a segurar essa bucha tremenda de uma federação de jiu-jitsu numa época dessa e até hoje. Isso assim, é um tempo que o senhor passou, o senhor aguentou o que aguentou e hoje o jovem que chega aqui de 18, 20, 24 anos vê uma estrutura dessa e já começa assim, ele necessita ouvir essa história, ele precisa ouvir esse tipo de história. É por isso que, cara, eu sou apaixonado por isso, porque eu quero fazer que o mundo inteiro saiba esse tipo de coisa, essas histórias, como é que a gente surgiu e como é que a gente chegou até aqui, né, mestre? É muito importante para valorizar. É verdade. Você tem toda a razão. Hoje, eu digo para você com toda certeza que a federação é uma grande família, né? Porque são pessoas que se relacionam bem, são pessoas... Puxa, eu tenho pais de aluno, né, que trazem os filhos para vir treinar na minha academia. Eu tenho pais de alunos que me mandam um WhatsApp, né, dizendo, mestre, estou passando por aqui só para te desejar um bom dia e tal. Meu, eu me sinto muito feliz. O que eu posso até dizer para você é que nesses dias que eu estou aqui, né, eu já trouxe os caminhões da federação para minha casa, desmontei o caminhão, né, poli os nossos placares, desmontei a televisão, limpei a tela e tudo. O material está novinho e aguardando, ansioso para o próximo campeonato. Quando acontece o campeonato, eu sento lá, né, e o cara me chama lá e fala, mestre, vamos começar. Rapaz, eu sou que nem cantor, viu? Eu fico nervoso até começar. A hora que começa, eu... Missão cumprida, né, mestre? Mais uma. E flui maravilhosamente bem. Né? É um relógio. Hoje as competições trabalham como um relógio, direitinho, né? A coisa está muito bem. Muito difícil chegar a esse ponto, né, mestre? Foi muito difícil, né? Foi difícil. Foi muito trabalho. Só o senhor mesmo sabe o que passou, né? Olha, pode falar. Eu trabalhei muito, né, na Confederação Brasileira, eu acho que você é testemunha disso, sim, que todos os campeonatos pan-americanos eu trabalhava de mesário e lutava os campeonatos, né? Quer dizer, eu era atrevido e de repente lá, olha, vai começar a sua categoria. Eu falava, dá 2 minutos. Eu ia lá, trocava, punha o kimono, ia lá, tomava um pau e voltava para começar de novo, né? Até tem uma história muito gozada, porque eu ganhei 4 campeonatos pan-americanos, né?
Que legal. E o último campeonato pan-americano, eu vou confessar aqui, é feio hein, o que eu vou falar, mas o fato é que eu fui para o campeonato pan-americano sem me inscrever. E antigamente a inscrição era feita na hora lá com os americanos. O brasileiro tinha que se inscrever daqui e o americano tinha que se inscrever por lá, e era uma fila gigantesca no ginásio. O nego ia fazendo a inscrição dele, passava na balança, pesava e se inscrevia, né? E eu participava ali da montagem, estava ali e tal, e eu fui lá e falei, Siriema, eu esqueci de me inscrever. Né? Falei, Otávio, vai lá na mesa, vê lá a categoria que você vai lutar, põe o seu nome lá na lista, porque era a lista e as chaves eram feitas à noite, né? E eu peguei, eu era meio pesado, né? Eu peguei a lista de inscritos do meio pesado, eu teria que fazer 4 lutas, né? Eu olhei bem e falei, puta vida, 4 lutas é duro. Olhei na de pesadíssimo, tinha um cara. Eu falei, pô, só vou fazer um pouco mais de força. Me inscrevi de pesadíssimo, né? Aí no fim da tarde acabou lá e tal, o Siriema veio e falou, Otávio, acho que você se enganou. Eu falei, o que foi? Você está inscrito no pesadíssimo? Eu falei, não, eu quero lutar no pesadíssimo. Você é maluco? Eu falei, não tem nada de maluco, eu vou lutar no pesadíssimo. Você tem certeza? Eu falei, tenho certeza. No dia seguinte eu entrei no ginásio, o Tererê veio atrás de mim. Falei, mestre, você tá maluco? Eu falei, por quê? Ô meu, você tá no pesadíssimo, eu olhei a chave lá, você sabe com quem que você vai lutar? Eu falei, meu, não interessa com quem eu vou lutar, velho. Eu vim aqui para lutar, vou pegar, você vai ver, eu vou entrar no pé dele e vou arrancar o pé dele. Mestre, você é maluco, não faça isso e tal. Olha, ouvi isso dele, do Du Arrivabene, do Ricardo Arrivabene, né, do Fernando Yamazaki. Falei, meu, você é doido, pô, não faça isso. O cara é bicampeão nacional de wrestling. Falei, pô, mas é isso que eu gosto. Cavaca, você sabe quem é o cara? Eu falei, não. Ele falou, você tá vendo aquela cabeça andando ali no ginásio? Sabe quando você vê aquela multidão assim, tem uma cabeça... Só um assim, destacado. Só um ali. Eu falei, é aquele lá. Eu falei, meu Deus do céu. Ele deixa comigo, eu vou arrancar o pé dele fora. Que figura, mestre. Quando eu entrei no tatame, pô, né, que eu fui cumprimentar, pô, parecia que eu tava de joelho. Eu falei, como? Joguei a mão pra cima pra cumprimentar o cara. Meu Deus do céu, né? Aí tinha que ter voltado pro cinema. Cinema, dá pra mudar ali pro meio pesado e fazer 4 lutas? Antigamente até dava, viu? Até se eu tivesse chorado, eu fiquei com vergonha de falar, pô, vai, eu afinei. Não vou afinar de jeito nenhum. Eu não que vou engraçado. Afinar. Rapaz, eu vou contar pra você. Comecei a luta, trouxe o cara pra guarda aqui, né? Botei ele na meia guarda, pô, eu tenho um esticãozinho poderoso, né? Engatei o esticão que eu falei, nossa, eu vou quebrar o pé dele aqui, né? Eu fiz com uma força, velho. Mas eu fiz uma força, você não tem ideia. De repente ele fez assim com o pé e quase quebrou o meu. Falei, peraí, então eu vou raspar esse cara daqui, né? Pô, vou raspar? Quem tira? Tira um cara de wrestling de cima de você, velho. Pô, ruim, hein? Ruim. O cara me entrou numa chave de braço, você falou aquela de bater com o pé, eu bati com a boca. Ele me matou aqui. Deu. Ele levou meu braço lá na esquina. Tá bom, fui vice-campeão pan-americano. Tá bom, já. Vice em chave de 2 é útil, né? Mas tá tudo bem, mas tá lá no site lá escrito, ó. Tá escrito. Tem gente que só luta assim hoje em dia. Eu vi diversas faixas esticadas em algumas academias. Campeão pan-americano, o cara não lutou. Estava sozinho na chave. Eu já vi muitos, mestre, já vi muitos, mas eu já vi profissional assim. É triste, hein? É triste, hein? Antigamente tinha. Antigamente tinha, mas era engraçado, é engraçado. Histórias muito boas. Nem me fala, viu? Caramba, mestre, falar um negócio pro senhor aqui, voltando a histórias muito boas, tem uma frase sua que eu acho que foi um momento, um dos mais marcantes assim da minha vida profissional. O senhor não vai nem lembrar, mas uma vez eu era meio que eu vivi um pouco, eu fui criado, né, na época, eu comecei com o Sarrusso, na realidade, né?
Peguei a faixa azul com o Sarrusso e já logo fui para a integração treinar com o mestre Elcio. E aí eu sempre fui um cara que eu sempre fui muito fanático. Eu jogava futebol, então era futebol, né? Isso era fanatismo e tal. Joguei 5, 6 anos de futebol. E aí você vinha pro jiu-jitsu e tal, e eu sempre defendi meu time, vestia a camisa e defendia meu time. E eu arrumava algumas confusões para defender os meus amigos. Eu me lembro. Eu sei que Eu tenho uma passagem com você no vestiário do tênis clube. Você lembra disso? Não. Como foi? Foram tantas, né? Tem uma passagem com você no vestiário do tênis clube. Eu lembro isso até hoje. O que eu aprontei nessa? Nada, que foi um resultado de arbitragem, não sei o que você ficou bravo pra cacete. Mas conta. Aí eu cheguei numa situação em que eu arrumava essas confusões também, aí... Na federação nunca fui suspenso, na confederação fui uma vez, né? Mas assim, e aí fui melhorando, né? Eu também sempre tive a sorte de ter pessoas boas ao meu lado e puderam me dar bons exemplos. E a gente gradativamente foi melhorando, né? Evoluindo, né? Porque é ruim se a gente não melhorar, né? Então a gente tem que... É verdade. E aí, é verdade. Uma vez o senhor chegou, a gente estava tendo um papo desse aqui que a gente está tendo agora no ginásio, né? Aí eu falei, mestre, me desculpa, antigamente eu arrumava eu era daquele jeito. Aí o senhor virou para mim assim e falou, Cavaca, teve um seminário, uma aula, não sei o que eu estava dando, você foi tópico dessa aula, porque eu estava comentando, eu fiz questão de comentar a evolução que você teve como pessoa, como a sua postura, porque eu presenciei quando você começou e eu presenciei e eu estou aqui do teu lado hoje e tal. Quando eu ouvi aquilo do senhor, assim, que o senhor sempre foi uma pessoa de muita base, uma pessoa sempre muito fundamentada, né? Então, assim, com um exemplo assim de postura. E para mim aquilo ali foi, caramba, eu tive a certeza que eu tinha que ser daquilo ali para melhor dali para frente, entendeu? Então foi muito legal, carrego isso comigo até hoje. E vou dizer para você, eu não estava enganado, Cavaco. Eu não estava enganado. Você, além de ser um excelente atleta, um grande expoente do jiu-jitsu. Obrigado. Né? Você é um professor de mão cheia. Muito né? obrigado. É difícil a gente ver um atleta professor, porque normalmente o atleta não é professor. O atleta é um praticante de jiu-jitsu. Porque para ensinar jiu-jitsu, precisa, primeiro, conhecer jiu-jitsu e respeitar o jiu-jitsu. E hoje você é um cara que domina a fala, né? Você é um cara super inteligente, você é um cara que domina o seu corpo, né? Ou seja, você é um jiu-jitsuca completo. Parabéns. Muito obrigado, mestre. Obrigado. Parabéns mesmo. E esse foi um momento marcante, foi muito marcante para mim na minha vida, assim, porque eu sinto que, assim, realmente, antigamente o pessoal ficava naquele pensamento, pessoal, vai me respeita porque eu sou campeão, né? Porque todo mundo campeão, pesadíssimo, faixa preta, tipo, casca grossa, todo mundo vai respeitar. Mas aí eu ficava vendo assim, eu falei, será que o pessoal só vai me respeitar? E quando eu deixar de ser campeão? E aí hoje eu vejo que as portas se abriram 10 vezes mais quando eu tomei essa consciência, né? Quando eu conscientizei disso, né? E eu devo bastante aí ao senhor. Obrigado, de coração. Em hipótese alguma, eu vou dizer para você, dificilmente eu me engano. Entende? Porque a gente olha para as pessoas e vê uma pessoa explosiva, né? Mas lutando pelos interesses, e às vezes ela pode até estar certa, e ela está usando só a ferramenta errada para chegar onde ela quer chegar. Né? E você foi isso. Você acabou usando a ferramenta errada, mas no fundo, entende? Você estava certo e ali, né, você demonstrou toda a sua vontade de ser melhor. E isso é perfeito, né? Muito obrigado, mestre. Você falou num determinado momento aí desse papo de pessoas boas que me cercaram, né? Eu tive do meu lado Roberto Lage, que ainda hoje é presidente, é vice-presidente da Federação Paulista de Jiu-Jitsu, e é uma pessoa com quem eu de vez em quando tenho ainda a oportunidade de estar junto, né? E por mais prejudicado fisicamente que ele possa estar, né? Existem palavras que ele solta que completam o meu dia. Né? Às vezes, você acaba ouvindo uma frase, uma palavra que...
Travou um pouquinho. Às vezes você fica ouvindo uma palavra, uma frase que você precisa ouvir. Você passa um dia inteiro atrás de uma palavra ou de uma frase que você precisa ouvir. Perfeito. E às vezes, de onde você menos espera, Perfeito. essa palavra surge, né? Isso Perfeito. é muito bom. Isso é muito bom. Muito bom, mestre. Para a gente encerrar aqui, mestre, eu queria que antes dessa pergunta, como é que tá o Fred aí? Tá treinando, tá ganhando tudo, esse moleque forte pra cacete aí, como é que tá? O que você tá fazendo com ele agora? O Fred é uma das coisas uma das revelações, né, que me deixou muito feliz, porque Sim. Eu nunca cobrei do Fred uma postura de resultado, né? Ele nunca entrou no tatame com a responsabilidade de ganhar. A vida inteira foi assim. E ele saía, às vezes, chateado, porque tinha perdido e tudo, e eu passava por ele e falava, calma que na próxima você ganha, né? Tenha um pouco de paciência. E eu nunca obriguei o Fred a vestir kimono. Nunca. Ele era obrigado a nadar. Nadar era de lei. Algumas vezes precisei enfiar a mão nele para botar ele na piscina. Mas kimono, nunca. Nunca falei para o Fred, vai lá, põe o seu kimono e vem aqui. Vai lá, se você tiver com vontade, põe o seu kimono e vem. Então é uma coisa que nasceu dele, né? Essa vontade de querer ser competitivo, essa vontade de ser professor, e hoje ele é o espelho do meu pai. É impressionante, porque às vezes eu vejo ele dando aula para a criançada lá, né? O que ele vai bem com a criançada, que legal. Ele curte dar aula para a criançada, é sensacional. E a parte física, né? Hoje eu me sinto como quando eu treinava com ele, quando ele tinha 10 anos de idade, né? Eu vou lá treinar e ele escolhe a posição e fala, como que você quer? O bicho tá um macaco, tá forte pra cacete, mestre. Pô, tá forte bom de jiu-jitsu pra caramba. Tá muito técnico, bom, né? Muito técnico. E eu fico feliz quando ele encontra dificuldade, de verdade. Quando ele pega alguém que começa a dar dificuldade, bastante dificuldade, ou até mesmo ganha dele, eu fico feliz. Porque é perdendo que a gente acaba ganhando. Porque quando a gente perde, a gente descobre um caminho que a gente ainda não tinha trilhado. Com certeza, com certeza. Aí eu... Tenha que sair do tatame feliz, falando, pô, hoje eu aprendi. Porque quando ganha, você só executou o que você sabe. Com certeza, mestre. E o senhor está de parabéns pelo filho e pela família que o senhor constituiu, que eu tenho o prazer de conhecer, né? Obrigado. Dona Fátima estava aqui até agora há pouco. Estava. Tava. Eu ia Foi até descansar falar para entrar né? aqui para botar a cara dela. Manda um beijão para ela, que eu amo a Dona Fátima desde... Caramba, Obrigado. Essa aí já me salvou de várias também. E me ajudou muito no início da federação, né? Com certeza. E pau para toda a obra, estava sempre lá, entende? Algumas vezes foi até ameaçada de apanhar. Tadinha. A gente não ia deixar, não. Mas olha, vou falar, passou poucas e boas ali. Né? E o próprio Fred, né? Porque o Fred era o nosso pau para toda a obra, né? Então Sim. Aparecia um lá que, olha, eu precisava botar esse menino para lutar, chama o Fred. Né? O Fred, você vai lá, mas perde. Ele ficava louco. Né? Muito bom, muito tempos bons, né, mestre? Nem me fale. Mestre, vamos lá agora para a gente encerrar aqui, que a gente não quer encerrar, mas depois a gente marca uma outra, vai ser um prazer. Fazer aí, o quanto você quiser. A gente... Como é que é esse momento que nós vivemos hoje, trazer mais para a atualidade? Nós vivemos hoje esse momento desse vírus, né, dessa pandemia. Tudo está parado, o jiu-jitsu parou, as federações, aí a confederação tiveram que encerrar e cancelar todos os campeonatos, o calendário. Como é que está essa conversa nos bastidores aí, mestre, em relação a... Tem alguma perspectiva de alguma coisa acontecer esse ano ainda, ou está deixando... Tem algum plano B? Também não dá para ter previsão de nada, né, mestre? Olha, é uma coisa que no início, né, eu sinceramente não tinha noção da gravidade da situação. Né? A situação realmente é grave. E se você pensar em termos de contato físico, o jiu-jitsu deverá ser a última coisa a voltar. Isso, exatamente. Concorda? Eu concordo. Então, é um contato direto e reto. Não tem como você não pegar uma gota de suor, ou um perdigoto, ou seja lá, né, durante um treino. Não tem como ser diferente. Né? Com bafo na cara do outro, não tem como ser diferente. Né? Agora, eu acho que num futuro muito próximo a gente vai ter uma vacina.
Entende? Sim, Porque as pessoas estão crescendo muito sim, dentro dessa infelicidade toda. sim. A gente tem muita gente muito inteligente trabalhando. Então eu acho que nós vamos ter uma surpresa, de repente, nós vamos ter uma surpresa com um resultado bom, dizendo, olha, está aqui o antídoto e nós vamos começar e vamos voltar loguinho, né? Eu já estou começando a ficar nervoso. Até Nossa. porque eu não sei nem se eu devo treinar com o Fred. Entendeu? Se você parar para pensar, eu não sei se eu exatamente, devo. mestre, exatamente. Entendeu? Quer dizer, pô, exatamente. Você tá são toda a vida, né? Não sei se eu quero treinar com você. Exatamente. Eu não sei aonde você teve. Exatamente. Entendeu? Eu não sei exatamente. aonde o Fred teve. Então, é uma coisa que nós vamos ter que trabalhar e nós vamos ter que colocar em prática em breve, né, dentro de uma situação segura. Né? E vai aparecer um antídoto. Vai aparecer um antídoto. Eu tenho muita fé nisso. Vai, não, também. Eu acho que rapidinho vão descobrir, né, alguma coisa aí que vai bloquear. Porque, pô, não vai ser um vírus que vai vencer uma humanidade, né? Com certeza, assim, mestre. Né? Eu também penso, eu tenho esperança, eu tenho fé também. A gente está fazendo o nosso melhor que a gente pode, né, mestre? Cada um se doando, se reinventando, valorizando dando valor a algumas coisas que nós tínhamos deixado para trás. Exatamente. Né? Muitas vezes nossos pilares da vida, né? Isso que nós estamos fazendo de conversar e a gente ter pessoas nos ouvindo, compartilhando, gostando ou não do que a gente está falando, mas compartilhando, e com toda certeza nós vamos ouvir os comentários disso e vamos ter oportunidade de responder, de argumentar, quem sabe de justificar ou de pedir desculpa. Puxa, esqueci de falar isso, esqueci de falar aquilo. Né? Esse é um exercício de sociedade muito importante, é uma coisa que o jiu-jitsu tem que nos ensinar e tem que fazer parte do nosso dia a dia, né? Muito bom, mestre. É isso de verdade. A gente tem que fazer o nosso melhor e, com certeza, Deus quiser permitir, já a gente está de volta às competições a todo vapor e a gente com valores renovados, com novos valores, mais fortes, né? E a gente pronto para continuar essa nossa trajetória no mundo do jiu-jitsu, na nossa comunidade que é gigantesca. E você aqui no meu tatame rapidinho, hein? Se Deus quiser. Eu vou falar um negócio aqui que eu já estava pensando há um tempo, agora eu vou falar ao vivo aqui. Eu estou me planejando aqui para voltar depois de mais de 10 anos a fazer uma participação no Campeonato Paulista. Eu vou ficar feliz pra caramba. Eu vou ficar muito feliz. Só não posso falar, só não posso falar quando vai ser, senão todo mundo vai querer se inscrever para me bater, né? Senão... Não, eu vou ficar triste justamente com quem se inscrever na sua categoria. Mas muito feliz em ter você lá, Cavaca. Você me enche de orgulho quando você está junto. Pô, muito obrigado, mestre. Eu que fico muito feliz, fico grato. Se a gente passou 1h30 aqui, pareceram que foram 15 minutos. Eu sempre tenho um imenso prazer assim, de estar próximo do senhor, da dona Fátima, do Fred, toda a sua família, de toda essa equipe que é a família da Federação Paulista, que são pessoas que me respeitaram sempre, me trataram sempre muito bem. Eu faço questão de cumprimentar todos, porque é recíproco, né? Eu vejo. Então, eu só tenho a agradecer o seu pai, ao senhor, a sua família e tudo que o senhor fez pelo jiu-jitsu brasileiro a nível mundial, porque a federação, como o senhor viu e como o senhor sabe disso, nós temos números comprovando. Hoje, com certeza, é a maior potência a nível de federações do Brasil e também em relação a de campeões mundiais do Brasil. Entendeu? Assim, na faixa preta, principalmente. Verdade. Né, mestre? E assim, eu só tenho a agradecer e nós todos temos a agradecer a todos vocês por isso. É verdade. Você lutou aqui, Bochecha lutou aqui, Léo Nogueira, Léozinho, Tererê lutou aqui, Robert lutou aqui. Quer dizer, todos esses expoentes que hoje a gente tem. Michael Lang, Cobrinha, Lucas Lepre, Fábio Gurgel, essa galera toda, pô, né? Depois vou te contar meu treino com o Cobrinha, viu? Porque eu fui atrás dele. Falei, Cobrinha, você vai passar aqui na mão do tio. Sensacional. Vamos ter live parte 2, hein, nessa quarentena com o mestre Otávio. Tá combinado, mestre? Vou contar para vocês meus desafios. Ele e Michael Lang no mesmo dia. Caramba, esse eu queria estar junto, esse eu quero ouvir. Já vou, saindo daqui, eu já vou mandar mensagem para o senhor para marcar a live 2 já. Legal, vamos sim. Mestre, obrigado de coração pela sua participação, pela sua disponibilidade que o senhor colocou a gente aqui, tá? Que Deus abençoe o senhor e a sua família sempre e continue trilhando esse caminho e ajudando a gente cada vez mais. Tá bom, mestre? Obrigado, Rodrigo.
Você é um cara especial, entende? Adorei fazer parte disso. Entende? A idade chega para todo mundo. Quando ela chegar para você, você vai ver como é importante você se sentir querido. Obrigado, Sim, mesmo, com viu? certeza. Um beijo no coração. Tchau, mestre. Outro grande. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado Tchau. a todo mundo aí que participou de uma forma ou de outra, ouvindo nossas histórias. Bom, pessoal, mestre Otávio aí, pô, que energia. Eu não sei, eu acho que eu sou esse tipo de objetivo que foi dada na live, foi colocado, esse foi meu objetivo, foi colocar pessoas desse jeito, ícones da nossa esporte história, a nossa base. Obrigado de coração a todos vocês que participaram, que engrandeceram. Quase mais, eu vou ver aqui, mais de 2.000 pessoas passaram na live, né? Para vivenciar, ouvir história da nossa base, do nosso jiu-jitsu, da nossa história, década de 50, 60, 70. Tá, pessoal? As lives vão ficar disponibilizadas no meu canal do YouTube. Sigam lá, por favor. A gente está chegando, já chegamos a 500 e poucos inscritos. Tem que bater 1.000 lá para a gente fazer umas ações por lá. As lives estão ficando salvas lá. Gradativamente a gente está colocando, tá? Obrigado de coração, Fábio aí, Durello, BJJ Club, Andrei, toda a galera. Não dá para falar o nome de todo mundo aí. Fernando Godoy, a Cris, Marquinhos Souza entrou aí, toda a família Bonsai, família AOA, toda a galera de São Paulo, estado de São Paulo que teve presente, tá? Obrigado. Amanhã a gente tem mais, tá? Amanhã a gente vai ter Catel Cubs, né? Que é um dos coaches de Muay Thai da American Top Team, né? Que é um dos caras sensacionais, alto nível, né? Vai falar mais de MMA. Essa semana é semana do UFC. Várias estrelas aí do UFC, hein? Donos de cinturão, hein? Já foram campeões do UFC, vai estar na área aí, galera. Aguardem. Valeu, galera. Obrigado. Beijo no coração. Sigam o canal lá.